E aí, gurizada, tudo bem? Tudo bom com vocês? Então estamos chegando no finalmente, nem a gente acredita, pode ter certeza. Mas no vídeo de hoje vamos começar a mostrar a parte do interior do carro, onde a gente pegou e fez a parte dos bancos, o forro das portas, das colunas, carpete, alguns acabamentos do interior. Vamos mostrar bastante coisa nova e coisa boa para vocês. Então, pessoal, outra coisa para vocês, nós trocamos as sinaleiras originais traseiras por essas fumês, que elas eram acessório de época, e deu um detalhe muito bom no carro, ainda mais com essa cor que a gente escolheu pintar ele. Então, pessoal, isso aqui são os forros das portas, tá? Como podem ver, deploráveis. Não conseguimos aproveitar nada deles praticamente, tá? Praticamente não conseguimos aproveitar nada. Então a gente acabou refazendo esses forros novos. E aí eles ficaram assim. Desse jeito. Então pode ver uma perfeição, por assim dizer, dentro das nossas condições. O trabalho para fazer esses forros, ele foi bem desgastante assim. E para mostrar para vocês acabaria sendo muito demorado para o vídeo, como a gente já comentou anteriormente, a gente quer fazer os vídeos mais enxutos do canal, mostrando mais o carro em si, mas se quiserem saber como que foi feita então essa transformação dos forros da porta, vocês podem acessar o link que vai estar embaixo na descrição, que nós vamos fazer um vídeo novo explicando direitinho como que foi feito esses forros. Então, pessoal, outra coisa que a gente fez, nós pintamos as peças do interior do carro, A gente mandou fazer uma tinta daí com a mesma tonalidade do original do interior dele. Aí nós passamos um primer em spray para plástico nas peças e depois pintamos com tinta Duco com diluição de 50%, para evitar os desgastes e tudo mais. A tinta deixa o plástico muito bem, com acabamento muito bom, Ele não fica muito brilhoso, não fica muito fosco, ele fica quase com acetinado assim. Fica perfeito com o original do carro. Todas as peças do interior dele, todos os detalhes, a gente acabou refazendo, arrumando o que precisou, pintou novamente para ficar tudo bonitinho, tudo perfeito para vocês. Então, pessoal, a gente já começou a fazer a instalação dos bancos no carro. O banco do motorista, a gente conseguiu uma capa original praticamente nova para ele, então tá perfeito. O do caroneiro a gente não conseguiu, só que assim, nós compramos um tecido extremamente similar, e fizemos a parte de baixo dele, nas laterais. Na parte de cima, a gente não conseguiu fazer toda ela, mas nós conseguimos pegar os pedaços que tinham com alguns desgastes, recortes, e foi tudo refeito também. Toda a costura nova, bonitinha. Tá assim, olha, uma maravilha. Bom, pessoal, então chegou a hora de começar a montar o interior do carro. Então, pessoal, a gente aqui para mostrar para vocês a parte do interior, já montado. Nós temos aqui já a instalação dos tecidos, tudo novo, Essa peça aqui também nós trocamos todo o corino dela, tá com tudo novo. Aqui também tudo pintado com corino, tudo novo, bonitinho, Todos os tecidos, forros do banco, das laterais, os puxadores aqui, tudo a gente está deixando assim, o mais perfeito e novo possível para vocês. Então, pessoal, aqui, como a gente falou antes também das peças do interior, a gente revestiu tudo com corino, E aí nós vamos mostrar para vocês como fazer essas curvas aqui, desses detalhes da peça. Aí vamos mostrar como fazer para ficar direitinho. Bom, pessoal, a gente tem aqui então um dos puxadores originais de porta do carro, tá? Esse aqui na verdade é um sobressalente que a gente tem 3. Tá? 2 deles vieram em preto e um deles um cinza que deveria vir, só que já bastante amarelado.
Então a gente não ia conseguir, né, usar nenhum dos três para poder fazer a instalação no carro. Como que a gente resolveu isso aqui então? Certo? A minha primeira alternativa, eu já sabia que isso não ia dar muito certo, mas eu ainda assim resolvi tentar, foi fazer a pintura deles, com a mesma tinta Duco que a gente utilizou para os plásticos. E foi o que eu fiz aqui. Essa tinta até me surpreendeu, tá? Ela tá bem mais resistente do que eu achei que ela tá. Eu achei que ia começar a passar o dedo aqui, ela já ia sair instantaneamente. Mas ela até tem alguma resistência, tá? Se eu tento passar, por exemplo, uma chave de fenda aqui, ó, ele não descasca, tá? Mas se a gente for com muita força, de vez em quando a gente começa a arrebentar a tinta aqui. Isso eventualmente, óbvio, né? Nas primeiras vezes que for usar o carro não vai ser um problema, mas com o tempo esse desgaste vai começar a aparecer conforme as pessoas vão passando a mão aqui. Certo? Então dá para pintar isso aqui, fica legal até, eu gostei do resultado da tinta, mas a resistência não vai ser a mesma do que utilizar uma capa para esse puxador. A gente tem um problema quando a gente vai fazer isso aqui. Essa peça ela é cheia de curvas, né? Ela tem uma curva bem fechada aqui, ela tem curvas aqui, ela precisa fechar aqui também ao mesmo tempo que ela fecha aqui. E aqui no canto também, na ponta dela, a mesma coisa. O que acontece? A gente obviamente não tem como recapar tudo isso aqui do jeito que está, porque isso aqui é feito de borracha, né? E depois é colocada essa textura. Mas o que a gente fez então? A gente pegou um pedaço de corino, foi colando. Nas partes onde não aparecem, como aqui atrás, por exemplo, a gente conseguiu fazer uma linha bem direitinha entre as duas pontas que a gente estava colando. Cortamos com muito cuidado com o estilete, colamos e ficou quase invisível essa emenda que tem aqui. Já aqui nessas pontas, aqui nessas dobras, se a gente tentar fazer isso aqui geralmente com um corino normal, ele vai começar a fazer isso aqui, ele vai começar a fazer essas dobras aqui no corino e a gente não vai conseguir deixar um acabamento razoável, ele vai começar a ficar assim. Como que a gente resolveu isso aqui eu vou explicar agora. Primeiro passo então é pegar uma tira de corino, como essa que a gente já tem aqui. Ela vai ter uma malha aqui atrás, tá? Isso aqui eu não sei se é curvinho, corina, não sei exatamente o nome que se chama esse material aqui. Mas ele tem uma malha aqui atrás, que é bastante comum, todos eles geralmente têm. A gente vai precisar quebrar um pouco essa malha, para poder melhorar a elasticidade dele. Como a gente faz isso então? Eu peguei aqui, eu tenho uma lixa 80, tá? A mesma que eu estava usando para lixar, por exemplo, a massa que a gente estava passando no carro. A gente vai pegar e vai passar essa lixa por toda a tira que a gente estiver utilizando. Eu vou fazer só esse canto aqui para mostrar, tá? Não vou recapar tudo, porque a gente já está com os outros dois prontos. A gente não tem necessidade de ter um terceiro desses puxadores. Então eu vou só mostrar mais ou menos para vocês como é que isso aqui funciona. Eu vou fazer uma colagem de teste e vocês vão entender como que a gente faz para fazer essa dobra aqui. Então o primeiro passo, passa essa lixa tanto na horizontal como na vertical da posição que vocês estiverem aqui com esse corino, tá? A gente já fez então aqui o lixamento da parte de trás do corino. Agora é passar cola nas duas partes, aguardar os 5 minutos para secagem e começar a fazer o molde aqui. Segura. Já passou então em mais ou menos 6, 7 minutos, a gente já pode fazer a colagem inicial então aqui. Sempre lembrando, é importante passar bastante lixa aqui, para desgastar bem essa parte da malha, porque o que segura, que dá resistência, né, porque isso aqui é usado, por exemplo, quando a gente vai fazer um estofado do carro, né, de couro, alguma coisa assim, geralmente é usado esse tipo de corino aqui. Então ele é necessário ter essa malha para dar resistência quando a gente coloca peso nele. Como aqui não vai colocar peso para nada, isso aqui é uma questão só de decoração, digamos assim, né, isso aqui é só um revestimento, essa malha aqui não seria necessária. Mas como ela está aqui, a gente precisa quebrar ela o máximo possível para dar elasticidade à parte da borrachinha aqui desse corino, nessa parte daqui. Eu vou iniciar aqui a colagem, tá? É só fazer da mesma maneira que se faria com qualquer corino. Começa por aqui. E a gente vai fazendo aqui, ó, reto. Certo? O que vai acontecer? Vai chegar um ponto em que a gente vai começar a querer dobrar para cá. Ó, ele vai encher de ruga. A gente não vai conseguir fazer isso. A gente começa por um ponto, tá? Aqui, por exemplo, aqui em cima. Vai esticando até um ponto que ele não vai mais querer esticar. Aí a gente vem com uma pistola, né, um soprador térmico, e vai esquentar bastante essas partes aqui. Se não tiver um soprador térmico, pode utilizar também um secador de cabelo, só vai demorar um pouquinho mais para chegar na temperatura ideal. Tem que cuidar sempre para não botar muito calor aqui, pode queimar o corino, tá? Mas ele vai ficar bastante maleável, e aí sim, pode vir aqui,
e começar a esticar ele. O ideal é fazer isso entre duas pessoas, tá? Fazer isso com uma mão e ainda tentando utilizar o soprador térmico é bastante complicado. Mas dá para ter pelo menos uma noção do que a gente está fazendo aqui, tá? Pronto, como eu falei, o ideal é vocês fazerem isso aqui com uma pessoa fazendo a parte do soprador e alguém aqui segurando e colocando isso aqui dessa forma. Certo? Aqui no caso teria que ser cortado, né? Toda essa parte do corino. Aqui ele ainda ficou assim porque a gente não tem a continuação dele, né? Para tirar essas rugas que ficaram aqui. A gente continuaria puxando isso aqui para baixo até deixar ele reto assim. Vocês podem ver aí no carro, a gente tem o exemplo pronto já. A gente instalou os dois puxadores, vocês estão vendo aí os dois lados. Certo? Então dá para fazer isso aqui sem problema, pelo menos na parte do puxador. Dá para usar esse corino aqui, que ele vai ficar, ele vai dar um acabamento legal no carro. Então, pessoal, outra coisa que a gente conseguiu foi o rádio original do carro, tá? Porém, com uma bela surpresa para vocês, a gente deu uma modernizada nele e agora ele tem Bluetooth. Bom, pessoal, a gente está agora chegando praticamente no final da nossa restauração do carro. A gente já conseguiu fazer praticamente toda a parte do interior dele. A única coisa que ainda ficou faltando, e a gente vai fazer isso num vídeo separado, é a reforma e a montagem do painel aqui da frente e também a recolocação do vidro dianteiro. Obviamente a gente tem algumas coisas aqui para fazer, né? Não é só isso para terminar o carro, a gente tem que colocar o capô de volta no lugar. A gente tem uma série de pequenos ajustes ainda para fazer aqui, tem bastante coisa que ainda precisa ser... pequenas coisinhas que tem que ser ajustadas no carro, mas no geral, depois de colocar esse painel, o vidro e o capô, a gente está com o carro tecnicamente pronto já para sair, né, aqui dessa garagem. E é o que a gente realmente espera que aconteça muito em breve. Mas por enquanto a gente vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo e provavelmente último vídeo ainda dessa reforma. Um abraço e até mais! A gente deu uma modernizada nele e agora ele tem Bluetooth.